Seja bem-vindo a mais um Housing Cast, o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, episódio 14, episódio muito especial. Nós temos uma convidada de fora do estado. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber aqui, diretamente de Belo Horizonte, a Arlene Gomes, mais de 15 anos de experiência no mercado imobiliário. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda. Que prazer essa troca, muito gostoso. A Arlene que é especialista em gestão de imobiliárias, então a gente vai aprender muito como fazer a gestão de uma imobiliária, como deixar a imobiliária mais lucrativa, como crescer a imobiliária, como crescer carteira e nada mais do que nesse momento que a gente está passando de crescimento. Então, assim, encaixou muito bem e a gente vai aprender cada vez mais. Arlene, eu queria que você desse uma introdução em relação a como você entrou no mercado, o porquê que você se tornou essa especialista hoje, enfim, para o pessoal poder te conhecer. Muito bom, mais uma vez, muito grata aí pelo convite, é um prazer. Episódio 14, né? 14. Bom demais. De muitos que estão aí indo pela frente. Amém. Parabéns aí pela jornada, né? Por essa entrega de vocês, de educação, de conhecimento. Isso é um desafio, uma decisão, né? Priorizar para levar aí inspiração, trazer convidados. E isso é muito bom. Fico muito feliz e muito honrada de participar. Então, introduzindo aí como tudo começou, né? Eu, como você falou, sou mineira, vim de Belo Horizonte. E depois de 10 anos atuando como gestora, sócia de imobiliária, eu vi o quanto que era desafiador, né? Tive as dificuldades como gestora de imobiliária. Antes disso, eu tive uma jornada... Eu sempre fui da área da comunicação. Então, eu tive uma jornada de 8 anos na indústria médico-farmacêutica, que é muito organizada, né? Participei de implantação de processos, boas práticas de fabricação, ISO 9000. E aí, quando eu fui para a imobiliária, eu fui para fazer uma consultoria de 3 meses, fiquei lá 10 anos. Esse mundo não existia lá dentro, né? Imagina, 10 anos. Isso foi em 2008. E aí, depois, eu fui convidada para trabalhar numa empresa de tecnologia, de CRM, para imobiliárias, justamente por causa da minha experiência ajudando a imobiliária a crescer. E aí, eu comecei a ver a realidade de outras imobiliárias, não só a que eu atuava, mas mais de 500 imobiliárias. E eu percebi, puxa vida, tudo que eu fiz, toda a minha jornada de estudos, de práticas, com os processos, com os indicadores, ajudando, né, o proprietário da imobiliária, que também era meu sócio, e também os corretores, os líderes de vendas, de locação. Por que não? Eu não posso pegar essa minha jornada e ajudar outros gestores também. Sim. Aí foi quando tudo começou a mudar, assim, no sentido de realmente trabalhar a educação, conhecimento. Então, as primeiras pílulas do que eu faço hoje começaram ali em 2018, 2017. Né? E hoje eu tenho aí a minha empresa, a Imob Academy, até convidar aí os seguidores, né, do Housing Cast, Housing Cast, a conhecerem um pouco sobre a minha jornada, os programas que a gente tem para ajudar gestores e líderes de imobiliária. Sim. Então, hoje eu sou fundadora do Imob Academy, que tem uma missão clara, né, de inovar por intermédio da educação, com boas práticas de gestão ágil, trabalhando a mentalidade, o dia a dia dos gestores, dos líderes, trabalhando com engajamento de times, porque é jogo de ganha-ganha, né? Sim. Então, eu estou aqui vivendo meu propósito hoje, então estou muito feliz em propagar isso aí para o Brasil afora. E a gente está muito feliz em poder receber a Arlene aqui na nossa cidade. Nós que em março nós fomos para São Paulo, numa imersão que chama Imersão Imobiliária Lucrativa na Estrada, que é produzida pela Arlene, pela Imob Academy. E nós tivemos o prazer de receber esse conteúdo ali mais no presencial, foram 3 dias. Realmente foi algo assim, até pensando nessa questão da educação, foi a primeira vez, eu acredito, que a Giovana teve contato, assim, direto para falar, eu vou parar 3 dias da minha rotina para poder absorver conhecimento, para poder adquirir, como você coloca, no campo ali do aprendizado. E isso a gente está falando de 14 anos de estrada dela, né? Ou seja, depois de 14 anos que ela, de fato, resolveu parar ali para poder ficar 3 dias e receber um conteúdo.
muito graças ao que a gente foi absorvendo ali através do canal do YouTube. Através do Instagram. Sim. E eu sempre pegava os seus conteúdos e levava para ela. Olha só o que ela tá falando aqui, olha o que ela tá mostrando aqui. Já maratonei também o YouTube ali, vendo. Então, assim, a Arlene tem um canal no YouTube, a Arlene roda o país todo com palestra, treinamento, imersão. Então, acompanhe as redes sociais dela. Mas para a gente entrar no nosso tema central, eu queria que você falasse, que você colocasse pelo menos um ponto que você percebeu depois de rodar tantas imobiliárias, conversar com tantos gestores, qual que é o ponto assim crucial para eles? Qual que é o maior desafio que você conseguiu perceber? Eu achava que era só aqui em Belo Horizonte. Eu achava que era só ali em São Paulo. Porque a gente tem muito disso, né? E a gente se propôs a ir para fora justamente para ter essa percepção. Será que é só aqui em Campo Grande que acontece isso? Será que são só os nossos corretores que fazem isso ou não fazem isso? Será que é só a minha sócia que faz isso ou não faz isso? Então, quando a gente começa a ter esse contato com o pessoal de fora, a gente percebe que é meio padrão, muitas coisas. Mas para você hoje, qual que é o maior desafio das imobiliárias assim pelo Brasil? Boa pergunta. Eu vejo alguns desafios em comum dos gestores de uma forma geral. Eu poderia pontuar, acho que de 3 a 5 principais. O primeiro deles é realmente o líder, o proprietário da imobiliária, os seus sócios terem uma visão do percentual que eles têm que estar mais no estratégico. Nossa. Não quer dizer que você não tenha que você não possa estar no operacional, mas só para a gente ter tangibilizar. Sim. Em torno, é aceitável, de acordo com o nosso acompanhamento, com a nossa metodologia, em torno de 25%, não mais do que 30% na operação. Então, ou seja, um dos desafios é realmente ter essa clareza. O quanto que eu estou exercendo o papel mais estratégico. Então, esse é um desafio, né? Principalmente para aqueles donos de imobiliária, gestores, que são corretores e que têm ali no sangue na veia da venda, da operação, trazê-los mais para o papel estratégico. Sim. E também um pouco mais para o tático também, que é o acompanhamento. Então, esse é um grande desafio que eu percebo. Um dos outros grandes desafios é realmente também tomar o rumo do negócio, o rumo do crescimento da imobiliária pelos indicadores, pelos números. Então, organizar esses indicadores para tomada de decisão. Tomar o posicionamento com base nos dados. Já. Né? Exato. Então, eu vejo, assim, as imobiliárias que estão se posicionando são aquelas que, de fato, entenderam esse jogo. Né? Então, acho que eu percebo muito para amadurecer. Sim. Nesse sentido. Um outro desafio, o terceiro desafio, é jogo de ganha-ganha. Reter talentos. Boa prática de retenção de talentos. Quais os desafios para que as pessoas se sintam pertencentes, para que as pessoas não se sintam julgadas, criticadas, que façam daquele ambiente um ambiente de propósito de crescimento. Sim. E eu gosto de falar muito de crescimento pelo sonho. Se o seu colaborador, corretor, secretária, faxineira, seja lá quem for, não tiver ali um senso, puxa vida... Não é aquela coisa de acordar, nossa, que saco, tô indo para aquele lugar, não. Tô indo porque faz parte do meu propósito, minha vida. É ali que é o meu ganha-pão, para eu viajar, para eu estar com os meus filhos, com os meus netos, para fazer minha viagem, seja lá o que for. Tem aquela coisa gostosa, né? Sim. Então, engajamento de times é um grande desafio. Ainda em relação a pessoas, um grande desafio também está relacionado à contratação. Sim. Processo da contratação, recrutamento, né? Recrutamento, seleção, de forma madura, profissional, não só o processo em si, mas também o time para buscar esses profissionais. Sim. Porque aí envolve uma série de coisas, política de monetização, né, estruturar as atividades. Então, um grande desafio hoje é realmente esse processo de trazer pessoas, de aumentar time, né, buscando sempre esse propósito de visão de futuro, que faz sentido. Hoje mesmo eu estava falando com vocês no almoço, estou contratando um colaborador, uma pessoa já experiente de mercado, né, que vai trabalhar nas vendas aqui do Imob Academy e já tem aí uma jornada da carreira. E ele falou, Arlindo, eu estou muito aqui e os meus colaboradores também falam muito isso.
Eu tô muito aqui porque eu vejo propósito, educação, né? Essa energia, sinergia, crescer. Tô vendo o crescimento dessa empresa, tô vendo o meu crescimento também. Então, isso é muito importante, né? Trazer essa visão Sim. para, na hora da contratação, ter essa visão de futuro, de Alinhamento, crescimento. né? De expectativa e também de propósito, né? Exatamente. Então, isso eu vejo com um grande desafio também hoje do mercado. Até... Pode Não, concluir. pode Não, é que eu já ia complementar. entrar numa pergunta, mas pode, se tem outro Eu quero item, falar de um pode. quinto, de Pode. um quinto, que é mais técnico, que é a questão da captação. No Brasil, de uma forma geral, eu vejo um desafio com a captação de imóveis, principalmente para quem trabalha com locação de imóveis. E eu acredito que está muito ligado, assim, já dando um spoiler, um caminho. Uma coisa que vocês estão fazendo muito bem, posicionamento. Né? Posicionamento do que eu faço, diferencial. Então, a captação de imóvel. Eu fechei 5, tá vendo? Tá Nem tinha ótimo. combinado. Fechei fechou aí 5. os 5 principais desafios. Só isso aí já vale uma imersão, né? Se entrar nesses 5 5. itens aí. Eu quero falar do quarto item que você citou de crescimento de time, né? Recrutar, selecionar pessoas para poder entrar. Já fazendo a relação com a gestão. Primeiro, quando contratar mais pessoas para a equipe? Nossa, essa é ótima. Aí, ou seja, vai estar baseado no resultado de número de vendas ou de locação, ou de espaço físico, Qual é o momento ou de ali? eu sempre pensar em crescimento. Se eu faço o recrutamento todo mês, se eu faço a cada bimestre, trimestre, ou se eu faço baseado no resultado do time. Como que você consegue, assim, dar uma introduzida nesse ponto? Porque também não basta só trazer para dentro. Porque, ao mesmo tempo, você falou da retenção de talentos. Então, se eu trago a Giovana para o meu time e eu não capacito, eu perco. E aí, se eu dou mais atenção para desenvolver ela, para poder reter, aí eu não tenho tempo para poder trazer novos. Como que faz esse equilíbrio aí dos pratinhos? A hora de contratar, né? Eu gosto de começar Qual sempre olhando para as momento? lideranças, né? Para analisar quantos chapéus que você tem. Primeiro, assim, eu quero crescer, quero. Eu não consigo crescer, por quê? Só vou entrar num ponto. A Arlene tem uma frase que fala assim: toda imobiliária foi feita para crescer. Então já começa por aí. Pode voltar. Quando... Exato. Se não está crescendo em número de vendas, indicadores, lucro, tem alguma coisa errada. Ou está Sim. declinando ou está estacionando. Então, Sim. toda imobiliária nasceu para crescer. Perfeito. Então, crescer quer dizer o quê? Crescer em mentalidade, práticas, colaboradores, crescer em remuneração, vendas, espaço. Então, eu trabalho, esse é o meu perfil do meu cliente, do cliente que quer crescer, né? E trazendo esse ponto, assim, quando é a hora de crescer, primeiro, olha para você. Quanto que você está engargalado? O dono, principalmente. O dono, vamos começar pelo dono. Eu estou engargalado na operação. Opa, para crescer, gente, tem que desenvolver liderança. Então, se a gente pegar lá o dono e os sócios, para quem trabalha com vendas e locação, né, tem os 2 departamentos. Eu tenho um líder de locação? Eu tenho um líder de vendas? Não. Opa, já é o primeiro pisca-alerta. Qual desses 2 eu tenho que trazer primeiro com prioridade do meu negócio? E também estabelecer uma relação de sucessão, né? Se um dono, ele trabalha com vendas e locação, e hoje a venda e a locação depende dele, que não tem liderança, pensa só como é que é. Provavelmente ele não consegue nem tirar férias. Não tem vida. Não consegue ter uma vida ali, uma viagem. Qualidade de vida, né, de um modo geral, né? Quantos e quantos gestores chegam até mim? Ontem mesmo eu fui visitar uma imobiliária aqui, em Campo Grande. A mulher falou assim, eu fui viajar com meu esposo, eu levei o notebook. E ela... Quantas vezes, né, amor? Nos identificamos aí. E o celular dela caiu dentro do mar. Nossa. Aí eu falei, você tá vendo? Tem que desenvolver pessoas, que não teve jeito de ficar respondendo cliente Foi ali. forçada, né, a Foi buscar. foi forçada. Energia do divino ali que... Tipo assim, tá na hora de você dar uma parada, né? Então, eu acredito que esse é um bom termômetro, um bom indicador. E a mesma coisa vai fazendo para os seus líderes. Sim. Para o gestor de vendas, para o gestor de locação. Para crescer, tem que desenvolver pessoas, tem que desenvolver liderança. E jogo de sucessão. Imobiliárias também muito tradicionais. O dono tem ali 10, 15, 20 ou mais anos, né? Não tem ali quem é que vai
fazer sucessão, quem é que vai me representar. Então, esse organograma, esse jogo de papéis, ele é fundamental. Então, olhar para isso. Até dentro, separando ali, né? Vendas e locação. Então, tem um líder. Abaixo desse líder, quantas pessoas podem ficar? Qual que é ali uma estrutura aceitável ou algo que realmente fala assim, não, ó, até tal número funciona, tal número não funciona. Porque não adianta só ter a liderança, porque essa liderança também precisa desenvolver uma outra liderança, é aquela cascata, né? É o desafio do crescimento. E aí, por isso, a importância de você não ficar tanto no operacional. Porque talvez no primeiro momento você vai ter que treinar o líder da vendas, treinar o líder da locação, aí depois já pensar numa outra pessoa para ir ocupando esses espaços. Mas como pensando assim, num líder de locação ou um líder de vendas, até quanto é aceitável esse líder ter ali uma equipe, um time, para poder desenvolver novas lideranças? Essa é uma regrinha que a gente faz com facilidade, baseado não só nas teorias, mas na nossa prática de mercado mesmo, né? Porque se você for olhar, tem alguns players que falam num número um pouco diferente, mas nós, como especialistas do mercado imobiliário, eu observo o seguinte, de 6 a 8 pessoas para fazer desenvolver uma possível nova liderança. Sim. Por que isso? Porque um líder, por que não mais? Porque o líder ele tem o papel de acompanhar, dar feedback, de treinar, de fazer plano de desenvolvimento individual, de conversar no particular. E fazer isso de forma o quê? Organizada. Consistente. Estruturada. Né? Consistente. Então, esse é o número mágico que é um ponto também para saber, né? Aonde que eu vou agora buscar uma nova pessoa para qual equipe, para né? desenvolver. 6 a 8. Para qual chapéu. Se o líder tem mais de 10, ele já fica ali. Opa, já tá. dá um pisca Já alerta já tá um pouquinho acima do Sim. 12. Nossa, igual tem uma imobiliária que eu tô atendendo, que um gestor com 20 colaboradores, 20 corretores, gestor de vendas com 20 corretores. Ou seja, será que esse acompanhamento ele é feito da forma como deveria, né? De fato, tá tendo treinamento, acompanhamento, né? E só para o pessoal entender, você usa muito o termo da gestão ágil. Qual que é o diferencial da gestão ágil para uma gestão tradicional dentro de uma imobiliária? Se a gente for olhar lá no Google, tem várias explicações, várias diferenças. Mas tem uma que eu acho que ela engloba, assim, e explica muito bem a diferença. A gestão ágil, o grande pulo do gato, na minha visão, é a questão da comunicação, com alinhamento e desenvolvendo alinhamento e autonomia do time. Então, ou seja, não é o gestor, o dono que sabe tudo, vai lá e faz que é desse jeito. Não, é buscar compartilhar. Por exemplo, uma meta. Eu tenho a meta de crescimento da empresa. Como é que a gente desdobra essa meta juntos, por departamento, por atividade? O que você acha que a gente pode fazer para alcançar essa meta? Como que você pode fazer isso aqui acontecer no dia a dia? Eu também vou buscar junto alternativas. É trazer essa troca. E aí, quanto mais alinhamento, mais autonomia. E nós temos as melhores práticas da gestão ágil, que inclusive vocês estão aí de parabéns, colocando em movimento, né? Sim. Funil gestão à vista, que é colocar na parede ali para todo mundo participar do movimento, de evolução da meta. Seja na locação, na venda, na captação, nas manutenções. Então, isso é um exemplo bem prático de uma técnica de gestão ágil para colocar em movimento um diferencial da gestão tradicional. Porque na gestão tradicional, que eu vim da gestão tradicional, não só de imobiliária, mas de outras empresas que eu trabalhei. Sim. Então, não tinham rituais de práticas, por exemplo, de alinhamento semanal, que é uma coisa que eu falo muito, de reuniões diárias, às vezes, para olhar o atendimento, alguma coisa do tipo. Dar clareza para quem está no time do plano de crescimento, ter claro, assim, o que eu tenho qual que é o meu planejamento de crescimento. A gestão tradicional, basicamente, às vezes, quando tem planejamento, que às vezes nem tem, né? Tá ali, fala uma vez só, esquece e não... Pronto. E até um outro ponto que você fala também, a questão... Tudo vai fazendo relação. Sim. Então, exemplo, o líder, o gestor, ele tem de 6 a 8. Ele está muito mais próximo, então ele consegue ali ter mais dia a dia.
De repente, se ele tem 24, como foi esse exemplo, 20, às vezes 30, volta para a gestão tradicional. Porque às vezes você nem vai ver conta. esse corretor. Ah, não, eu tenho 20 pessoas. Mas você vê quantos semanalmente? Ah, vejo 2, 3. Aí é a gestão tradicional. Imagina para conversar com 20. Aí trazer essa questão assim da participação, da colaboração, dele sentir que ele está fazendo algo pela imobiliária, que ele está construindo algo junto com a imobiliária. Faz parte ali do crescimento, né? Sim. Aí a gente entra num ponto que você toca, que é a equipe, os colaboradores, os gestores de um modo geral, os corretores, precisam ter o entendimento do que os donos estão pensando, para onde que a gente está indo, por que a gente está indo, por que a gente está, no nosso caso agora, por que a gente está trocando de prédio, por que a gente, de repente, vai implementar uma ferramenta, por que a gente vai fazer isso. Então, é trazer essa participação e aí a gente vai acabar entrando num assunto cultura. Como desenvolver uma cultura de colaboração, participação desse time, de criar engajamento mesmo. Eu acredito muito nos rituais, né? Que a gente acredita, que o dono acredita, mas não só acredita, mas que pratica no dia a dia, né? Que para inspirar o time. Então tem os rituais técnicos e tem os rituais comportamentais. Sim. Então aquela questão daquele velho ditado, jargão, que o líder precisa espelhar, precisa dar exemplo, né? E vocês falaram aí muito bem que vocês são um exemplo, né? De conhecimento, que como vocês estudam, vocês foram lá na minha imersão, instigando os corretores a estudarem, buscarem conhecimento, cursos. Então, eu acredito muito na cultura focada no exemplo. O conhecimento move e cria diferenciação, é um ritual muito importante. O outro ritual de cultura, as reuniões de alinhamento dos indicadores. Eu falo da Daily, que é uma boa prática de startup. 10, 15 minutos para analisar um atendimento ou 2. E aí você vai... Ah, Lene, mas um atendimento, 2? Imagina isso todo dia. Algo pontual ali, que é aquela pílulazinha do dia, né? A necessária do dia. Deixa eu ver um cliente, vamos ver aquele que você atendeu outro. Como é que tá a sua visita? Qual que foi a sua dificuldade? Então, isso todos os dias cria, assim, um resultado. É um empilhamento, né? Um ritual semanal, que é importantíssimo. Para a cultura, meta. Quem não trabalha com meta fica solto, não tem como medir. Tem como cobrar, né? Tem como cobrar. Então, as metas também, trabalhar a cultura de resultado, são muito importantes. E fazer isso de forma consistente. Fazer isso realmente de forma consistente. Rituais de celebração. Eu falo muito isso. Imobiliária que não tem o sino, estourar balão... fazer barulho, colocar energia. Colocar ali aquela vibração das palmas, todo mundo feliz porque tá colando aquele post-it ali na última... gostoso. É muito bom. Na última etapa ali do funil, da gestão à vista, que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas é ter essa... É criar situações com que a pessoa esteja em movimento, né? Porque senão ela fica parada, estagnada. E tem muito corretor que ele tem aquela percepção de que, eu sou autônomo, porque eu não tenho um contrato com a imobiliária, eu posso ficar o dia inteiro em casa, eu tô rodando meu patrocinado aqui, eu não preciso ir. E aí a pessoa não cria, ele não participa desses rituais. Entender que... Ele tá ali, mas não faz parte, assim, né? Ele tá ali, mas não faz parte. Às vezes cumpre um aqui, outro ali, mas de fato ele não tá o tempo todo. O que você enxerga, assim, de situações práticas que a gente pode colocar, implementar para quem de repente não tem? A gente colocou a gestão à vista ali para a parte da venda. A gente está agora, a minha missão agora é desenvolver para a locação. A gente vai criar agora uma cultura totalmente diferente ali de ritual mesmo, de dia a dia. Inclusive, a gente está passando para um novo prédio e ali já vai ser implementado. O novo prédio está todo já sendo projetado para receber os quadros. Sim, isso mesmo. Já tem até um quadro. Até a Maria, que é da nossa locação do jurídico, ela falou assim, na sala eu quero um quadro de vidro. Mas isso é legal porque... No dia do curso, ela falou. Ela falou. Mas olha só, a gente tá dando risada, mas ela tá pensando em algo de valor. Ela tá pensando em algo que ela vai ela vai ter prazer de falar, cara, a minha chefe, o meu chefe, os meus líderes, os meus patrões, seja lá qual a expressão, eles se preocuparam com o que eu falei, foram lá, pegaram de vidro e agora eu tenho um de vidro.
qual que é a motivação dela ir lá e não preencher? É alta ou é baixa? Qual que vai ser o compromisso dela de fazer ou não fazer? Poxa, foi você que supostamente pediu, você desejou isso. Falou que queria. Então, a entrega vai ser muito maior. Né? Então, é trazer essa questão para dentro. Mas, de modo prático, você trabalha hoje com Kanban e OKR. Para quem não tem entendimento nenhum do que é, qual dos dois seria mais fácil para a gente começar a aplicar segunda-feira? Segunda-feira a gente vai começar. Time, reúne todo mundo aqui. O que a gente pode fazer? OKR, Kanban, por onde começar? Gente, o bom da gestão ágil é exatamente que é simples. Dá para começar com agora. Com simplicidade, hoje. Então, assim, o OKR, eu tô pegando uma retrospectiva da gestão tradicional e da minha história e tudo, eu sempre fui muito, assim, fui muito estudiosa, sempre tô fazendo algum curso, sempre tô em campos de aprendizado, mesmo porque eu sempre tive que me dedicar muito mais do que os meus coleguinhas quando eu estudava, porque o meu QI, eu tinha que, para tirar nota boa, eu tinha que estudar mais. Tinha que, de fato, estudar. Eu ficava assim, aquela menina ali, quando só escuta o professor, já pega tudo. Eu não, eu tinha que comer os livros para poder tirar nota boa. Então, assim, o que eu percebo nessa minha história, nessa minha jornada toda? Eu que nas empresas, né, que eu passei, consultoria com empresas muito famosas, tive o privilégio de implantar boas práticas de fabricação, empresas inclusive fora do Brasil, processos. Se eu comparar essa época, quando eu conheci o OKR, que eu falei assim, puxa vida, é tão simples de aplicar? Então, assim, basicamente, não dá para fazer tudo. Eu tenho um tanto de coisa que eu quero arrumar, mas não dá. Vamos. Então, qual que é o desafio? Pensa o seguinte, qual que é o desafio que você quer potencializar nos próximos 3 meses? Arlene, eu quero aumentar a captação. Eu quero melhorar a retenção do meu time. Eu quero contratar mais corretores. Eu quero aumentar as vendas nos próximos 3 meses. Então, pensa, qual desafio? Escolhe um. Esse é o objetivo. Então, o OKR é uma metodologia americana, onde o O é o objetivo. Simples, uma frase simples, alguma coisa que você quer trabalhar de desafio. A outra coisa, a estrutura, né, do OKR. KR é de Key Results, ou seja, resultados chaves, que eu adaptei como metas chaves. Aí, o objetivo, eu preciso comprovar que eu estou alcançando o objetivo. Como é que eu comprovo? Medindo. Sim. Então, você estrutura de 3 a 5 metas, no máximo. Por quê? Para não ficar confuso. Sim. Tem uma frase que é o seguinte, o OKR é uma vacina contra o pensamento e execução confusa. Que é exatamente isso. Você estruturar um objetivo e metas. Por que, Arlene, não pode ser mais de 5 metas? Porque já foi comprovado, porque você vai ter que fazer atividades para cumprir aquela meta. Se você colocar 6, 7, 8 metas, daqui a pouco você não está fazendo nada direito. Não ganha força, né? Não ganha força. Então, escolhe ali um objetivo para começar. Arlene, mas um objetivo só? Sendo que eu tenho que melhorar a captação, eu tenho que melhorar a vendas, eu tenho que melhorar tanta coisa. A reforma da casa, eu tenho que melhorar tanta coisa. Para começar, depois que você vai aprendendo, você pode ir estruturando até por departamentos. Mas pensa o seguinte, se o dono é a pessoa que vai iniciar, o líder, né, de setor que vai iniciar uma aplicação de OKR, e para começa com um. E depois, quanto mais vai ficando cultura, vai entendendo, as pessoas vão entendendo, aí você pode fazer mais departamentalizado ou que sai individual, né? E aí, trouxe o exemplo do Kanban. O Kanban é um complemento de uma metodologia que é da gestão ágil também, onde você coloca em cards. A gente tem muito para aprender com essas empresas de crescimento rápido, como startups e outras empresas também que utilizam esses processos, né? Então, quando eu olho para trás lá da época que eu fiz várias consultorias e tudo, que não trazia essas boas práticas, né? Era um pouco mais engessado que da gestão tradicional. E aí, o Kanban, basicamente, você deixa à vista. Arlene, mas tem o Kanban lá no Trello, que é um programinha que tem também, muito bom, né? Basicamente, assim, o que tem para fazer, o que está sendo feito e o que foi feito. Essa é a filosofia do Kanban, que inclusive é de uma
que foi criada por uma das indústrias, um dos mercados mais produtivos do mundo, são os japoneses, né? Indústria automobilística japonesa. Então, o que eu tenho para fazer? O que está acontecendo? O que está sendo feito? E se está feito. Então, você organiza em 3 pilares. Aí você vai colocando ali em cards, em post-its mesmo. Eu coloco prazo nisso daí, ó. Para semana, pro dia, pro mês. Sim. Você consegue... Eu consigo fazer ali dentro daquele mês ou dentro do trimestre. Tem um programinha, né, que tem muita filosofia do Kanban, mas é mais digital, que é o Trello. Que aí você vai mudando assim ele é bom. Ele é bom para atividades. Inclusive, a gente já usou também. Ele é muito bom para atividades. Né, que você vai organizando atividades. E dentro da metodologia aqui do Acelera, da Imob Academy, né, da metodologia que eu criei, a gente utiliza muito esse método para tudo. Atendimento, para captação, manutenção, rescisão, desocupação. É muito poderoso. Você colocar na parede, em quadros, né, da forma que for possível. Eu falo assim, gente, o que precisa para começar? Papel, post-it e parede. Só. E vontade, né? E vontade. Principal. E vontade. Eu tenho uma pergunta em relação ao OKR. Quando o resultado-chave ou a meta-chave ele se torna um objetivo, existe essa possibilidade de, por exemplo, tem o objetivo, aí eu tenho 3 metas, dentro dessas 3 metas elas também virarem 3 objetivos com 3 e meio que virar uma coisa assim, um loop infinito? Isso é bem comum, assim, no início, assim, essa confusão e essa diferenciação. Uma meta, basicamente, tem uma diferença. Um KR ou uma meta-chave precisa de um número para medir. E um objetivo não precisa especificamente, ele é mais qualitativo. Então, vamos supor que uma meta, captar 10 imóveis no mês. Exemplo, é uma meta. Sim. Eu tenho que captar. Eu gosto de fazer a meta-chave, geralmente começando com um verbo, porque é geração, né? Captar 10 imóveis. Então, ou seja, está claro que eu tenho que trazer 10 imóveis novos. Beleza, mas isso pode virar um objetivo? Pode. Eu posso virar um objetivo relacionado à captação. Acelerar a captação esse mês, aumentar a captação como a gente nunca viu antes. Viu que assim, não precisa necessariamente ter um número. Então, sim, um KR pode virar um objetivo. O objetivo, se desde que ele tem um número ou uma data, ele pode virar uma meta-chave. É comum esse jogo, sabe? Esse desdobramento. Mas isso gera um pouquinho de confusão no início, principalmente para quem está começando. Porque também tem a meta de esforço, porque às vezes eu vou medir o quê se eu não sei o que medir? Como que eu vou medir? Né? Aí você fala assim, eu vou ter que planejar primeiro para medir. Então, é uma meta de esforço. Eu vou ter que levantar os indicadores até o final do mês para saber fazer uma meta, né? Para poder conseguir. Né? Para conseguir bater uma meta. Hoje a gente trouxe um pouco dessa gestão. Assim como você falou, a gente precisa ir implementando algumas coisas primeiro. O que é prioridade? Então, a gente tinha uma prioridade muito clara de desenvolver uma equipe de vendas. Sim. Uma equipe que realmente fizesse vendas. A gente tem entendimento que isso é nacional, né? Ali de porcentagem de pessoas que realmente trazem resultado, de 20% a 30% da quantidade dos corretores. Então, a gente oscilou bastante. Teve mês que a gente tinha 7 corretores, aí a gente foi para 12, aí foi para 9, foi para 15, foi para 10, tá em 12, 13, tá nessa faixa. Só que hoje o nosso percentual aumentou. E principalmente nos últimos 3 meses, a gente percebeu que houve uma mudança de comportamento justamente por conta dessa gestão à vista que a gente implementou depois de ter acessado isso lá na sua imersão. Que parecia algo tão bobo. Simples assim, você fala, nossa. Tão inofensivo, assim, às vezes até meio infantil até. Que a gente teve que rabiscar a parede, pegar post-it colorido. E o mais legal, nesse dia, todos ficaram ali atentos, o que é que estava acontecendo, querendo ajudar a rabiscar. Porque foi eu e o Guilherme, que hoje é o nosso gerente comercial, e aí tava os dois desenvolvendo, era como se tivesse o pai e a mãe ali fazendo o trabalho da escola para os filhos, e os filhos olhando na cartolina, o que tá acontecendo? Sem entender. E a gente falou, não, essa linha tá torta, não, desse jeito não tá bom. Aí cola, mas vamos riscar a parede? Será que não dá problema e tal? Aí a gente foi fazendo. E aí, na hora que começou a ter esse entendimento
do que aquilo ia trazer, mudou completamente. Então, o nosso segundo TRI tá sendo o melhor resultado até hoje. Olha que legal. De todo o nosso histórico. Vou pegar o depoimento aí. Tá registrado. Com certeza. E assim, por uma mudança ali boba, né? Da pessoa ter aquele compromisso. Porque às vezes a pessoa até tem... A gente entra naquela questão, corretor não preenche CRM. Só que se você não preenche e ninguém vê, não tem problema. Se eu não preencho e ninguém tá vendo, também não tem. Okay. Só que quando eu vejo ela colando no quadro, no funil, eu vejo você e eu tenho, eu vou querer colar. Porque eu não vou querer ficar para trás. Então já despertou a primeira questão. É uma exposição, mas é algo positivo. Porque até a gente já ouviu relatos em questão de assédio. De ranking. Não pode ter ranking, porque às vezes a pessoa que está em último lugar, ela se sente desfavorecida, que aí agora trava a pessoa, ela não consegue vender mesmo. Então, a gente já ouviu situações com parte jurídica de assédio moral. Mas a nossa intenção é de gerar uma exposição, mas no sentido positivo. De puxar o cara, de fazer ele movimentar, de ver que, ó... De desenvolver mesmo, é possível, né? De ver que, ó, tem uma corretora que tá ao seu lado e que ela tá movimentando, ela tá indo, ela tá fazendo. E aí gerar trocas. Então a gente foi vendo que, a princípio, papeizinhos ali, pequeno post-it, gerou tanta coisa que aquilo tava adormecido dentro da imobiliária. Sim, já existia ali, já só tinha precisava... aquilo, precisava ser colocado para fora. Então, corretor se ajudando, gente cobrando, facilidade de ter esse daily, por exemplo. Então, eu passo ali, eu olho, o cliente, seu João. Aí eu olho da Giovana. Giovana, o cliente seu João, ele veio na visita. Mas gerou proposta? Não gerou? O que foi? Só de dar uma olhada, só de eu ficar de frente aqui, eu olho, João. E aí, Giovana, e o seu João? Então ele veio, mas ficou de falar com não sei quem, Tá, o que dá pra fazer? Não dá? Prum. Então você começa a ter essa dinâmica. É muito poderoso. Muito poderoso. Você vê o desenvolvimento do funil ali, de passando aquelas etapas, a pessoa vai se sentindo mais perto da venda, vai ganhando confiança, ela vai se sentindo mais forte, mais empolgada. Mais força. Ela vê que o negócio está acontecendo. Porque às vezes ela não pode não vender, mas ela sabe que ela chegou muito próximo. Ela sabe que ela está perto. E os corretores, ali na hora que vê que, eu vou colar, de ter alguém para ver eu fazendo esse momento, vibrando, celebrando, comemorando junto. É muito gostoso. Mudou o clima, mudou o ambiente. O que você enxerga, assim, de criar essa cultura dentro de um funil, tanto para venda quanto para locação? O que isso realmente, através das experiências que vocês tiveram, porque a gente está falando da nossa, pode ser que tem gente que tenha outra percepção, mas realmente é algo assim que, se fizer, muda completamente a produtividade, lucratividade, engajamento. Gente, tem vários estudos, né? Isso tem tem estudo, tem ciência por trás. Sim. Né? Tem uma das principais escolas de administração do mundo, que é Harvard, tem vários artigos, inclusive, fazer um adendo aqui de um livro que eu indico para todo gestor ler, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Lá mesmo tem vários artigos que comprovam, né, com base científica mesmo, que a gestão à vista, pública, as pessoas performam melhor do que se deixadas apenas na nossa gaveta. Porque as pessoas se sentem... Tornar público impulsiona. Não é só comigo a meta, os outros também estão participando, eles estão vendo aquilo. Sim. Então, já tem vários estudos mostrando isso. E que metas de gaveta também não dá para deixar de lado. E que a performance aumenta já em mais de 400%. Então, é ciência isso, né? Sim. Então, tem o estudo. Deixa eu voltar na sua pergunta. As outras imobiliárias, que eu vejo. Tá. Então, assim, diante dessa... Só rapidinho, para você complementar de uma forma mais... Porque a gente sabe que é trabalhoso fazer isso. Então, é que pra gente deu tão certo no primeiro mês que a gente fala assim, é isso. É isso. Porque se de repente a gente levasse 2 meses pro negócio engrenar e a gente abandonasse, esse negócio aqui não serve pra nada, eu só perdi tempo, risquei a parede à toa, fiquei inventando historinha pros meus corretores.
o processo ele tem que estar meio encaminhado, né? O que você percebeu em relação a isso? Teve mais positivo, menos? Teve gente que levou mais tempo para o negócio acontecer? É muito fácil desistir, porque é um processo de mudança. É algo novo. E aí, no início, tipo, o nosso cérebro é assim, ele gosta do quentinho, da zona de conforto, né? Então, mudar exige que a gente se movimente. E esse processo de gestão à vista, ele exige movimento. Sim. Literalmente físico, né? Pegar, levantar, colocar no post-it e tal. Então, dá trabalho. Mas, assim, é um trabalho, é um processo novo, é uma mudança. Então, exige que tenha persistência, consistência. E, sim, se a pessoa... vou colocar papel na parede ali, bobagem, tem tudo no sistema. Pra que eu vou Pra fazer que eu vou colocar? Os atendimentos estão aqui no sistema. Né? Eu escuto muito isso. Você tá ficando doida? Eu tenho 500 leads. Como é que eu vou colocar os leads dentro no stand de leads no post-it? Tá tudo no sistema. Então, é exatamente isso aonde a coisa perde. Porque o gestor que não comprar a ideia, não vê isso como um benefício, vai ver como um trabalho. Sim. Apenas como um trabalho, tipo assim, mais uma coisa para fazer. E vocês entenderam muito bem o que isso muda o jogo, porque é de neurociência, de colocar à vista. Então, assim, quem tá colocando em prática realmente tá trazendo um outro resultado. Sim. De engajamento, de pertencimento, A equipe também recebeu muito bem, né? Mas eu vou dizer além, tá? A percepção nossa. Porque uma coisa é ter o sistema, o CRM, que de fato você precisa documentar a história. Fica ali o histórico, né? Eu liguei para fulana às 14 horas e ela não me atendeu. De tal dia. Eu liguei às 19 horas. Liguei de novo, mandei o WhatsApp. Eu liguei às 19 horas, ela atendeu, conversamos pouco, pois ela tinha que dar janta para os filhos. Eu liguei no outro dia cedo e não me atendeu. Mandei o WhatsApp. Até entrando nisso. É muito mais prático, você vai colocar... Porque a maneira como a gente estruturou o nosso é o nome da pessoa, a data que ela tá ali dentro daquela etapa do funil, a data, a origem daquele lead. Então, se ela veio do CRM da imobiliária, se veio do patrocinado próprio, se indicação, relacionamento, enfim. Qual é o bairro ou empreendimento que ela busca e o seu nome, a sua inicial. Então, é muito mais prático, ou seja... Eu tô dando uma tarefa pro meu corretor, só que ela é menos trabalhosa. Tem que ter a outra parte? Tem. Mas se pelo menos ele tiver aquilo e não fizer essa outra parte, já tá claro tanto para ele quanto para mim. Que tô vendo que... Entendeu? Então, assim, poxa, 4 linhas. Uma palavra, 2 palavras no máximo. Vai ali, faz. Eu tenho que... São, sei lá, 6 etapas do funil. Eu tenho que fazer 6 vezes? Mas pensa toda essa história que você tem que fazer. Porque ele já não faz isso. Ali ficou muito mais dinâmico, prático, dinâmico. E gostoso também de fazer, né? De você ver ali, tô aqui nesse primeiro, desci, aí você vai fazendo. Acompanhando, nossa, é muito gostoso. Hoje quem tá colocando as informações são os próprios corretores? São eles, cada um coloca o seu. A gente colocou cada informação de uma cor diferente também, para ficar bem colorida visual, ali. Né? É muito legal. Até entrando nesse quesito de construção de equipes, mas antes da gente falar disso, até para ter essa... Porque, por exemplo, de repente a Giovana ela trabalha com médio padrão, eu trabalho com econômico. Então eu vou colocar mais post-it que ela, ela vai colocar volume, menos. Né? No seu entendimento, uma imobiliária, ela precisa necessariamente ser nichada ou não? Precisa, eu acredito que sim. Mas dá para trabalhar mais de um nicho numa imobiliária? Dá, desde que sejam times distintos. Não pode misturar. Não misturar. Porque pensa bem, um corretor que está acostumado com a econômica é vender o crédito, é vender um sonho, é vender uma possibilidade, né? A dinâmica é uma. Para quem vende terceiros, médio e alto padrão, a dinâmica é outra. E uma outra coisa também, como é que eu me comunico? Como é que você muda a chave, né? Agora então, deixa eu falar com esse público assim, com esse outro assim. Cria uma confusão mental. Sim. Então, assim, é bom separar? Eu acredito de verdade que isso, quanto mais você entende do público, quanto mais você fala a língua do público, sabe onde que ele tá, como é que ele veste, como é que é o comportamento dele, o que ele sonha. O que ele sonha. Aí sim, é especialista. É o especialista. Então tem muita diferença.
quando você realmente vive a vida do seu perfil, conhece o seu perfil. E eu acredito de verdade que mudar é bem importante. Tem imobiliárias que têm times distintos, de nichos diferentes, dentro de uma mesma sede. Algumas funcionam, outras não, porque está tão enraizado, de repente, um dos caminhos Sim. que não dá muito certo. Mas já vi exemplo de imobiliárias que têm nichos distintos dentro de uma mesma estrutura física. A maioria coloca separado, até fisicamente falando. Equipe. Uhum. Então, essa imobiliária está nessa sede, nessa filial ou da matriz. Aí é separado por diferente. lojas mesmo, né? Não é nem por Lojas, sala dentro da mesma situação. Mas às vezes até para o público ali saber onde que ela vai procurar, né? E pensando no corretor, mas levando isso para a imobiliária. Como que eu descubro o meu Qual nicho? é o meu nicho? Tem várias formas, né? Uma bem assim, intangível é onde como é que seu coração bate forte. Eu vivo nesse nicho, eu quero atender esse público, de repente pode ser... Eu gosto de conversar com esse. Eu gosto de conversar com esse. Uhum. Isso faz parte do meu jeito, da minha essência, da história da corretagem, da minha história no mercado imobiliário. Isso é um caminho. Outro caminho é a ciência, tangibilizar, assim, para quem já tem histórico de imobiliária, a gente tem uma estratégia que se chama a matriz de segmentação imobiliária, onde a gente levanta o histórico ali de 1 ano, 2 anos, do que você vendeu. Sim. Aí que você observa no seu padrão. O seu nicho está no seu padrão. Sim. Não precisa reinventar a roda. Sim. E aí a gente levanta os bairros onde eu mais vendi, os valores onde eu mais vendi. Às vezes uma imobiliária que vende econômico, médio ou até alto padrão, vende de tudo um pouquinho. Quando faz esse exercício, vai falar assim, nossa, tantos % foi aqui. Então eu sei falar mais para esse público. Colocar mais energia ali. Colocar mais energia ali, anúncio, canal, desenvolvimento, treinamento, marketing, tudo isso direciona a energia, né? Então, essa matriz, quando você divide ali pelo seu histórico, qual que foi o bairro que você vendeu, qual que foi o valor do imóvel que você mais vendeu ou alugou, né? O tipo também. Por quê? Por que eu tô falando de bairro, tipo e valores? Porque são os principais indicadores de busca. Sim. As pessoas, elas buscam pela geolocalização, pelo bairro, né? Pelo valor do imóvel e... São os critérios que mais tem peso, né, numa decisão. Mais tem peso. Ou na hora da busca mesmo, qual é a linha de raciocínio ali, né? Uhum. Tem outros caminhos também, claro. Mas acho que esses dois dá pra contextualizar bem, assim, a sua pergunta. Vamos trazer para nossa realidade. Hoje a gente trabalha no econômico. Tem estudos, por exemplo, da Abrainc, que fala que o imóvel econômico ele é até 500 mil. Se a gente for levar o programa, né, habitacional, Minha Casa Minha Vida, ele vai até 350. Mas vamos deixar essa faixa aí até 500 mil. Tem a possibilidade do corretor ser corretor de vendas e locação? Eu não gosto. Eu acho que vai puxar a sardinha sempre para um lado ou para o outro. No mercado de São Paulo isso funciona muito. Funciona não, a gente vê muito isso. É comum, principalmente em São Paulo. E região ali, né, da grande São Paulo. O corretor de vendas também é o corretor de locação. Observa o seguinte, ele acaba fazendo um ou outro melhor. Ele coloca a balança está sempre tendenciando para outro, para um ou para outro. Dá para fazer separar é melhor. Esse mapa também nesse caso, né? Como assim, o mapa? O que foi o meu histórico do mês? De possibilidades, negociações? Eu fiz mais visitas para locação. Sim. Porque às vezes ele fala, se eu fizer 3 locações no mês, ou se eu fizer 5, ou se eu fizer 10, de repente com uma venda, 2 vendas, me paga. Só que, cara, você tá girando muito mais, de repente, na locação. Quantas e quantas vezes eu vejo gestores trabalhando, corretores que fazem os dois, e falam assim, mas ele capta muito bem, ele aluga muito bem. Então, pronto, tá aí. Tá a resposta, né? Ele tá ali a resposta. Coloca ele para fazer mais essa frente. Mas ele gosta mais dessa outra. Então, você já tá ali, só não tá direcionado, não tá evidenciado. Hoje você vai ser mais o gestor de vendas. Agora você vai ser o gestor de locação. Então, tornar um especialista faz muita diferença. Fazer os dois acaba não fazendo nenhum bem feito. Não quer dizer que o corretor de vendas não possa indicar uma locação. Sim. Mas tem um corretor da locação. Vai fazer uma parceria interna, vamos colocar assim, né? Exato. Eu trabalho numa imobiliária que faz
Eu não faço, mas a Giovana, ela é especialista dentro da imobiliária, ela que vai tomar conta do seu Exato. caso. Então pode ir com ela que você vai estar bem atendido e tudo mais. Pega só o imóvel e pronto, né? Não faz toda a parte. Então, essa é até a minha próxima pergunta. O captador, função de captador pensando em locação, ele precisa ser um corretor ou não? Depende da praça. Por exemplo, o Cresce de São Paulo, eu vejo que tem uma exigência. O captador precisa ter o Cresce, Aqui em né? Campo Grande também. Boa parte, sim. Mas em algumas praças não tem exigência. Sempre tem essa discussão. O corretor ele precisa ser um captador. Essa profissão de captador, de fato, ela não existe, né? Isso que o Cresce faz fala. parte faz parte do processo do que o corretor faz. É uma etapa da jornada. Exato. Então, assim, você pode ser um auxiliar, uma pessoa de administrativo que está ali captando imóveis. Mas, de fato, o captador precisa de Cresce. Eu vejo que algumas praças têm essa exigência e outras não. Não sei se vocês já viram alguma coisa assim aqui tem, né? Aqui em Campo Grande tem a exigência, né? Sim, precisa ter o Cresce. E até também porque eles não como consideram proprietário, uma profissão. às vezes eu te enxergo, você não tem de uma forma. Aí vem ela que tem, eu enxergo ela diferente. Mas aí cabe a cada imobiliária, né, ali entender o que vai funcionar melhor ou não. A gente está chegando na reta final. E a gente também vai participar desse ping-pong. A gente também vai fazer. Agora é a troca. Agora é a nossa vez, que a gente gravou um episódio com ela. Gostaram do ping-pong? Bate pronto também. O que é um corretor de imóveis bom para você? É que tem a tríade da performance, né? Trabalha os indicadores, ciência, trabalha a sua energia com boas práticas ali, seja esporte, seja oração, prática de gratidão. Então, seja ciência, energia e confiança. Para mim, essa tríade fecha o corretor. Corretor bom. Corretor bom. E o que é um gestor bom para você? Gerente, um gestor, líder de equipe? Que sempre está em campo de conhecimento, praticando, se desenvolvendo, levando isso para a equipe e trabalhando rituais também de acompanhamento. E o que é um dono de imobiliária bom para você? Um diretor, um sócio ali, o dono da imobiliária. Como que é esse cara para você? Dono de imobiliária bom é aquele que sabe que ele precisa estar no papel estratégico, né? E talvez um pouco no tático também. Mas se ele tiver muito na operação, ele precisa dar uma puxadinha de orelha. Tem um sinal ali que ele precisa se desenvolver. E aí, mais algum? Assim, de bate pronto? Não. Deu para esclarecer bem, tirar as dúvidas? Demais. É sempre uma aula, tá, com a Arlene. É isso que eu ia falar agora. É tanto conhecimento, é tanta coisa. E da forma como você fala, da clareza, da tranquilidade. Você fala, gente, realmente, era só isso. E eu não tinha pensado nisso. Dá para deixar mais leve, né? Muito leve, muito leve. Porque não é fácil, realmente. Não é fácil. Trabalhar internamente tudo que precisa para que de fato a sua imobiliária cresça não é tão fácil assim. Só que quando você traz essa leveza, essa tranquilidade, nossa, maravilhoso. Eu gosto de falar que o trabalho é um sacrifício, mas o sacrifício é ofício sagrado, né? E isso move a gente como seres. Então, se a gente levar para essa leveza do trabalho como ofício sagrado, acaba ficando mais leve, né? Sim. E se tem propósito, então, é mais gostoso ainda, né? Maravilhoso. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse site, página, rede social e falasse um pouquinho também do Imob Academy, para o pessoal ter esse entendimento, conhecer, ir lá nas redes, pesquisar, conhecer os programas que você tem de treinamento, acompanhamento. Pode falar um pouquinho mais. Vou deixar aí, deixar os meus canais, para quem estiver escutando, né, me seguir os nossos perfis. Então, meu Instagram, Arlene Gomes 220. O YouTube também. O site imobacademy.com.br. Hoje o Imob Academy a gente se posiciona como uma empresa de educação que usa tecnologia, porque a gente leva o nosso conhecimento, os nossos programas pelo marketing digital e aí o acompanhamento e implementação também utilizando plataformas digitais. Então, a gente se posiciona hoje como uma edtech, uma empresa de educação com tecnologia. E lá no nosso site tem vários programas adequados para
várias realidades de imobiliária, pequena, média e grande. Tenho certeza que algum vai se encaixar para quem acredita nessa jornada. São programas para donos de imobiliárias e gestores. Exato. Não é algo específico para o corretor ali que está entrando. Nossos programas são focados em donos, gestores de imobiliária e para as equipes dessas imobiliárias que estão conosco. Então, as imobiliárias que estão nos nossos programas de acompanhamento, de implementação, nós temos programas dedicados aos corretores, né? Desenvolvimento para os corretores. Desenvolvimento de liderança. Sim. Nós temos um programa que dá muito certo para corretor, que é um programa gravado chamado Capta Press, que é um curso gravado de captação de imóveis. Olha. Tem um programa também, mas geralmente quem nos contrata é o dono da imobiliária para a equipe de corretores. Sim. Chamado Hashtag Mais Visitas. Ah, sim. Olha. Então, o proprietário da imobiliária, vocês, por exemplo, nos contratam para trabalhar argumentação, persuasão, técnica de conversão do lead para interação, agendamento, para visita, focado nos corretores. Sim. Mas esse é um programa que quem nos contrata são os gestores para as suas equipes, né? Até entrando nesse ponto, eu queria fazer mais uma bate-papo. Pronto aqui, rapidinho. rápido. Qual que é a etapa mais importante do funil para você? Visita. Visita, tá a resposta, né? A visita é a venda. Perfeito. Nós temos que trabalhar a nossa equipe para fazer a visita acontecer. Para quem trabalha econômico que não tem o imóvel para visitar, é trazer ali a pessoa para poder conversar, né? Ali na mesa. Então, isso é visita. Deixar o corretor cada vez mais consciente da importância de que precisa sentar com a pessoa ou precisa ir no imóvel com a pessoa. Exato. Muito bom. Quer deixar alguma mensagem, algum recado? Não, quero apenas agradecer, Arlene, mais uma vez por você ter aceitado esse convite. A gente conseguir estar hoje novamente com você. Estivemos lá em março, foi uma bênção os 3 dias. A gente ia dormir com a cabeça fritando, acordava, meu Deus, foi maravilhoso. E obrigada, uma honra realmente te receber, é uma honra poder ter essa troca. Você, assim, no mercado imobiliário hoje, tudo que você entrega, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Agradecer novamente a oportunidade de receber aqui, é um prazer. Nosso primeiro convidado de fora do estado. Apesar de a gente estar no digital, mas a gente está numa região que é afastada, né, dos grandes centros. Então, existe essa dificuldade da locomoção. Tanto que a nossa cidade carece, né, de mais eventos, de pessoas virem para cá. Até porque as pessoas aqui precisam começar a acreditar mais, né, na questão da educação, do conhecimento, de trazer grandes nomes, grandes referências, pessoas que vivem de fato o mercado, não pessoas que só estão interessadas em fazer evento e ganhar dinheiro, pelo contrário. E o propósito do podcast é justamente esse. Sentar com pessoas que são relevantes para o mercado, que já construíram algo, que já entregaram algo, que agregam e que realmente tem como propósito a profissionalização, porque eu acredito que tá pautado nisso. A gente melhorar 1%, 2% ali de profissionalizar processo, gestão, tudo que envolve a imobiliária e o mercado de um modo geral. Então, cada vez mais a gente vai ser mais respeitado, mais valorizado, mais reconhecido. E te receber aqui é realmente um prazer pra gente. A gente está muito feliz, uma honra. Espero que você tenha gostado. Você pode deixar um recado aí pro pessoal, alguém que está começando imobiliária, alguém que já está há muito tempo, enfim. Tá aberto o espaço aí para você encerrar pra gente. Eu que agradeço e quero aproveitar também para parabenizar vocês. Essa semana nós estivemos juntos num evento, né? Que foi um evento bem legal primeiro Conexão Maximiza aqui na região. E vocês foram um exemplo, né, de gestores que levaram também parte da equipe. A gente estava falando quantas imobiliárias tem. Só para ter noção, primeiro evento de locação na nossa cidade. Pois é, primeiro evento de locação na cidade. E ver vocês lá com parte da equipe também foi muito legal. Porque quantos e quantos gestores aqui da cidade, né, não tiveram a chance e não estiveram presentes. Não aproveitaram, né? Então, assim, hoje, amanhã, depois da manhã, fala assim, housing, como é que é? Gente, isso é trabalho, é dedicação e inspiração. Eu acredito muito na liderança como inspiração. Então, minha mensagem é, líderes, olhem aí para esses meninos, inspirem as suas equipes, né? Estejam na linha de frente, trabalhando. Uma coisa que vocês falaram que para mim foi, assim, uma virada de chave. A imobiliária
como um ambiente de educação. Sim. E, então, vocês estão fazendo isso muito bem. Continue nessa jornada, neste caminho, Sim. que vocês vão colher muito mais frutos que vocês estão colhendo, tenho Amém. certeza. Quero vir aí para a próxima inauguração, hein? Sim. Em breve. Em Parabéns. breve. Viu? Então é isso. Sigam as redes sociais da Arlene. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E até o próximo episódio. Tchau.